Boa noite, igreja, como vocês estão? Paz do Senhor. É muito bom estar com vocês, mais uma noite aí. Como sempre, a gente começa orando, né? E pedindo ao Senhor para que Ele venha a cuidar desse tempo para nós, para que a gente venha ter entendimento e também que Ele dê graça, para que eu consiga transmitir aquilo que Ele também conversou comigo e trouxe para mim nessa noite. A gente vai começar orando, amém? Deus, muito obrigada por esse momento. Nós colocamos nas Tuas mãos cada palavra, cada texto que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. Abre os nossos ouvidos para o entendimento, me ajude a passar essa mensagem e que a gente possa aplicar tudo aquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu gostaria de começar contando para vocês um pouquinho de algo que veio à minha mente. Eu estava pensando algumas coisas do meu passado e como eu tenho estado com Deus hoje. Aqueles nossos momentos que a gente tem de pensar na vida, sabe? E me veio à mente um momento que eu estava fazendo karatê. Eu tinha 10 anos de idade, hoje eu tô com 28. Meu nome é Denise, né? Pra quem não me conhece, eu sou jocumeira, sou parte de Jocum, missionária há 5 anos. E eu tava fazendo karatê dos 10 anos a mais ou menos uns 15 anos de idade. E é uma arte marcial, para quem não conhece, e começa numa faixa branca, aquelas coisas que usa kimono, é um esporte que usa kimono, usa uma faixa e vai indo. Você vai crescendo, vai desenvolvendo e vai ganhando novas faixas, conforme o teu desenvolvimento. Começa na branca, termina na preta. E o teu objetivo é chegar na faixa preta. Esse é o objetivo de todos nós quando a gente entra no karatê. Eu era muito pequena, sempre fui muito pequena, muito mirradinha, muito pequenininha, não tinha peso suficiente, não tinha altura suficiente para minha idade. Então, quando eu ia competir, eu apanhava muito. Eu apanhava feio, porque as meninas eram muito grandes, eu era muito pequena, muito mirradinha. E nos primeiros momentos de aula que eu tive, eu tinha que fazer movimentos, certo? Então, por exemplo, no karatê a gente tem movimentos muito corretos e muito milimetricamente feitos. Então você tem que fazer um movimento assim, a tua coluna precisa estar desta forma, o movimento dos teus pés precisa ser da mesma forma que você faz com a mão. Imagine um robô, agora um robô mais rápido. Isso é karatê. Vai indo, vai se movimentando. E eu precisava ter controle sobre o meu corpo, certo? Eu tinha que saber cada movimento que eu tinha que fazer. Mas como é que eu aprendo isso? Eu tinha que observar. Eu tinha que olhar o meu treinador e ele fazia: filha, é assim, com a mão, assim. Aí eu: não, filha, é assim. Eu tinha que dominar o meu corpo. Eu precisava pensar no que ele estava falando. O comando tinha que sair daqui e passar para o meu corpo inteiro. E tudo era importante. Eu gostaria que você abrisse em Romanos. Romanos 12. Nós iremos ler do 4 ao 5. Romanos 12, 4 e 5. Eu pensando nos meus movimentos de karatê, e eu me pegava pensando: e se eu não tivesse cabeça, como é que meu corpo ia funcionar? Pense aí. Já pensou você não ter cabeça? O que você faz com o seu corpo? Vamos ler aqui Romanos. Amém, irmãos? Amém? Beleza. Diz assim o texto de Romanos 12, 4. Porque assim como um só corpo, temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Amém? Você já deve ter ouvido falar sobre Paulo. Paulo foi alguém que uma vez perseguia Jesus, se converteu e virou um dos maiores pregadores da história.
A gente vai ver ao decorrer da Bíblia, você já deve ter escutado várias vezes, Paulo, 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 aquele que falava sobre Jesus. Ele estava mandando uma carta, é uma carta aos romanos, certo? Para a igreja de Roma. Esses irmãos aqui, eles estavam passando por um momento de dor, de aflição, de perseguição, porque no Império Romano não queriam que houvessem cristãos, não queriam que houvesse outro senhor, senão o próprio imperador. O imperador tem que ser o Deus, né? Não o Senhor Jesus Cristo, não o Deus de Israel, não. Tinha que ser aquele comando deles mesmo. Então, para essa igreja, Paulo estava dizendo: fiquem firmes, fiquem unidos, fiquem fortes, juntos. Sejam um só corpo. Isso me leva a pensar. Eu não podia imaginar que a minha mão fosse esquecendo do meu braço. Eu precisava comandar ele inteiro. Eu não podia focar só na minha mão, porque ela pega coisas, ela é mais fácil, ela é mais importante, ela é mais vista. As minhas mãos são aquelas que encostam. E toda a articulação que eu fiz aqui com o meu ombro. Eu me peguei pensando nesse texto. O meu corpo, ele tem que estar unido. Como Denise, meu corpo precisa conversar entre ele e respeitar o espaço dele. Como também a igreja, aqui, precisava entender que todos eram importantes. Talvez Paulo estava falando sobre os ministérios aí. O ministério das crianças é importante. O ministério das mulheres é importante. O louvor da igreja é importante. A pregação é importante. Não esqueçam das viúvas, elas são importantes. Corpo. Não significava apenas ele por si, mas sim a função que ele tinha. E eu parei para pensar, mas corpo, cadê a cabeça? Como é um corpo sem cabeça? E a gente vai abrir em Colossenses. Abra aí comigo Colossenses, por favor. Colossenses 1:18. Amém? Colossenses 1:18 diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é a ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Amém? Esse corpo tem uma cabeça. E essa cabeça quem é? É o Filho, é Cristo. Essa carta aqui também é escrita por Paulo. Aquele Paulo que entendeu quem era Jesus, falando ao povo de Colossos. Eles estavam passando por outro tipo de luta. Possivelmente também tinham perseguições, sim, mas o que vamos tocar aqui é o intelecto, a cabeça. O que eles pensavam estava sendo atingido. Tantas filosofias, falsos profetas dentro da igreja, falando que Cristo não era o Filho, falando que Cristo não era Deus, falando que Cristo não era aquilo que eles pensavam, era só alguém. E Paulo vem aqui e diz: irmãos, a cabeça é Cristo. A cabeça, aquela que comanda todo o corpo, não é uma doutrina falsa. Não é algo errôneo, não é algo errado. É o Senhor dos Senhores. É Jesus Cristo. O corpo tem um propósito. E o propósito é entender que a cabeça é quem manda no corpo. O corpo tem um propósito, tem uma função. É obedecer os comandos da cabeça, que é quem? Cristo. O corpo tem uma função, tem um propósito. E se ele não tiver propósito, tem algo errado. Você tem entendido que você é corpo? Que você faz parte? Que você é membro de algo?
Você tem entendido que a igreja, ela é essa união? Você faz parte disso? Você se encaixa nisso? Você entende a sua responsabilidade em relação a isso? E você está focado como corpo? Você entende que o propósito não é você que toca aparecer mais do que aquele que está lá na frente dizendo boa noite na recepção? Você entende que o corpo é unido e que eu pregando não sou maior do que você sentado? Você entende que isso é uma troca? Amém? Amém. E que a gente precisa estar unido como um corpo, membros unidos, sabendo que a cabeça é Cristo. Amém? Cristo é a cabeça e Ele nos dá o comando. O que tem comandado a sua vida? O que tem gritado mais forte na tua cabeça? A tal ponto que você obedece? Ou melhor, você ouve Deus? Amém. Você obedece a Deus? Será? Quando eu digo ouve a Deus, eu digo se você leu e entendeu algum princípio aqui. Não como voz audível muitas vezes, mas isso aqui é boca do Senhor, não é? Amém, igreja? Isso aqui é boca. Isso aqui tem princípios. Essa Bíblia é sagrada, é viva. Então aqui dentro eu posso entender algumas coisas. Você tem praticado aquilo que está aqui? Como tem sido? E eu me peguei pensando. Eu ouvia o que meu treinador falava. Na minha cabeça estava dizendo, vá para a esquerda. E eu ia para a direita. Isso é literal. O meu corpo dizia, filha, você precisa se colocar nessa posição e com os pés dessa maneira em linha. Porque se você não se movimentar aqui, alguém te dá um golpe aqui, você cai. Mas se você estiver firme, alinhada, você não cai. E eu treinava, e treinava, e treinava. E muitas vezes eu não conseguia. Mas o meu líder me dizia, se você treinar, um dia você consegue. É possível. A palavra que está aqui, dizendo que o corpo tem que estar unido, está dizendo, é possível. A palavra que diz pra gente, faça o bem, ame o próximo, seja generoso, é possível. Mas nós precisamos treinar, aperfeiçoar nele que é Jesus. Nós vimos até agora 2 pontos importantes. Que o corpo precisa do propósito. Se não tem propósito, o corpo é morto. O corpo é vegetativo. O corpo não tem vida. Porém, se a cabeça do corpo é Cristo, tem vida. Vida em abundância, vida que sabe para onde vai, vida que sabe os passos que vai tomar. Vida. E talvez o terceiro, que seja um dos mais complicados, que eu quase não entendia muitas vezes. Eu dizia, Jesus é perfeito. Eu não vou alcançar essa perfeição. Então eu vou me focar em alguém que talvez seja menor que ele. Não sei, talvez ele não precise ser meu exemplo maior, porque se eu alcançar metade, talvez eu me sinta melhor. Na minha, né? Preciso ganhar alguma coisa. Mas não. Eu não podia ficar me focando naqueles meninos e meninas que tinham a faixa verde, porque isso era só metade do caminho. Eu precisava focar naquele que tinha a faixa preta e precisava olhar cada movimento dele. Porque se eu imitasse exatamente cada movimento, eu não seria exatamente como ele, mas eu chegaria tão perto e eu alcançaria fazer esse movimento. Eu seria aperfeiçoada. E isso começou a me motivar. E eu comecei a treinar. A prática leva ao aperfeiçoamento. Se a gente é corpo, tem cabeça, recebe comando e não pratica, eu volto a ser só um corpo. A cabeça me direciona, que é Cristo. A cabeça traz o comando, que é Cristo. A cabeça me diz para cá, para lá, é Cristo. E eu preciso obedecer aos comandos para alcançar o objetivo.
O objetivo é o quê? Transformação. O objetivo é o quê? Eu vencer aquele pecado que eu não estou conseguindo. O objetivo é o quê? Você vencer os ciúmes, você é ciumento. Vamos vencer. Pratique. Você precisa praticar o quebrantamento. Nós precisamos praticar a segurança em Cristo, a dependência em Cristo, a nossa fé, pequenas coisas. Você pode pensar aí uma infinidade, né, de coisas que nós podemos ir nos aperfeiçoando. O corpo tem esse propósito de obedecer à voz de Cristo. E o corpo ele precisa cumprir a sua função. Praticar aquilo que a cabeça manda. Eu treinei muito. E eu nunca consegui ganhar uma medalha de primeiro lugar. Nunca. Eu passei anos da minha vida. E eu troquei de faixa umas 3 vezes. Somente em uns 5 anos. O que poderia ter sido umas 7 faixas talvez. Se eu tivesse, Mas eu não alcançava aquele objetivo. Por um momento eu me senti frustrada. No segundo momento, eu percebi que eu estava dando o meu melhor. Eu te motivo nessa noite. Você não precisa ser perfeito. Nós não vamos ser. Mas nós precisamos nos aperfeiçoar. Nós precisamos dar esses passos. Crescer nesses passos. Eu tirei apenas 2 medalhas nesses anos todos de competição. E uma delas foi a mais suada da minha vida. Quando eu tava lá com uma menina desse tamanho, 12 anos de idade, eu tava assim, nela. E eu apanhei tanto, me bateram tanto naquele negócio lá, que o corpo de bombeiros que fica perto, né, falou: menina, você quer que saia daí? Disse: não quero, com aquele negócio na boca, não quero, tá tudo bem. Eu ganhei uma medalha de 3º lugar naquele dia. Isso foi o meu primeiro lugar, porque eu sabia que eu tinha me aperfeiçoado e que aquilo tinha sido o meu melhor. Eu sabia daquilo, eu tinha treinado muito para aquilo. O nosso objetivo não é ser o melhor, gente. Nosso objetivo é caminhar atrás de Jesus, nos passinhos dele e buscar o aperfeiçoamento. Eu te motivo nessa noite. Não busque ser melhor em nada, busque ser excelente. Busque ser uma boa pessoa, busque cumprir as coisas que estão aqui. Entenda seu processo, entenda seu tempo, mas não deixe de praticar, não deixe de tentar. Nós precisamos entender que o Senhor é a cabeça, que o Senhor ele vai nos direcionar, que nós vamos nos aperfeiçoar e que a gente vai vencer em nome de Jesus. Tudo aquilo que a gente precisa conquistar com Ele, para Ele, por Ele. Porque no mesmo livro aí de Colossenses a gente vai ver que Cristo é tudo em todos. Ele é em mim, Ele é em você, Ele é em nós como corpo. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa mensagem que o Senhor compartilhou conosco. Me ajude meus irmãos a que a gente consiga praticar todas as palavras que o Senhor tem nos dado e que a gente possa nos aperfeiçoarmos todos os dias em Ti. Não querendo ser os melhores, mas querendo ser excelentes filhos, excelentes irmãos, excelentes esposas, maridos, pastores, estudantes e tudo isso, Deus. Nós colocamos nosso coração perante Ti e Te agradecemos pela Tua misericórdia, que se renova a cada dia. Em nome de Jesus, Pai. Amém.